O homem sábio é um homem que tem prioridades. Primeiro, ele ara a terra, ele então planta suas sementes e enquanto ele aguarda a colheita, ele se ocupa de outras coisas. Que Deus te abençoe neste domingo, dia 26 de janeiro, que a graça e a paz do Senhor estejam sobre você, sobre a tua casa, em nome de Jesus. É uma alegria estar aqui com você, que Deus te abençoe muito. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia lá no livro de Provérbios, capítulo 24, verso de número 27. Enquanto você encontra, nós vamos orar antes de ler a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia, te damos toda a honra e toda a glória de todo o nosso coração. Pedimos que o Senhor nos perdoe, perdoe os nossos pecados, as nossas fraquezas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, em nome de Jesus. E dá-nos, Pai, entendimento e sabedoria para compreender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quero lembrar você que hoje nós temos o culto às 19 horas, você é o nosso convidado. Não esqueça também, por gentileza, de dar like e de ver se você é inscrito no canal. Então, Provérbios 24, 27 diz assim, que é exatamente a frase que nós usamos hoje, tiramos desse primeiro versículo para abrir a oração da manhã. Cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Então, o sábio é alguém que tem muito claro o que é prioridade e o que não é prioridade, as coisas secundárias. Então, o tema em questão aqui é a prioridade. E aqui, a figura que ele usa é de primeiro de cuidar daquelas coisas que são básicas. É disso que nós devemos nos ocupar, priorizar as coisas básicas. E para um homem do campo, era arar a terra e plantar a semente, porque era esta atividade que iria garantir a subsistência da sua casa. Então, enquanto ele aguardava o tempo da colheita, ele podia então se ocupar de outras coisas, mas ele não podia perder o tempo de arar a terra e de lançar a semente na terra. Então, o sábio, ele jamais inverte as prioridades. E esse texto fala muito sobre isso. Continuando, inclusive, ele diz: não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, nem o enganes com os teus lábios. Então ele está falando aqui algo que nós já falamos muito no livro de Provérbios, que é não ser uma testemunha falsa, só que aqui é não ser uma testemunha falsa para agradar a um e para prejudicar a outro. Então ele fala daquele que dá um falso testemunho. Nós não podemos esquecer, nós já aprendemos aqui também que Deus ele é vingador do inocente. Então nós devemos ter cuidado, isso é muito importante. Nós temos que ter cuidado para nós não espalharmos algo fácil, para não sermos usados por interesses, pelas motivações às vezes ocultas, escondidas de outra pessoa. Sabe aquela história? Ah, eu ouvi falar. Se eu não vi, se eu não estava presente, eu não posso falar sobre aquele assunto, sobre essa situação, né? Eu não posso me colocar numa situação onde eu posso estar sendo usado para propagar falsas notícias, para ser usado como uma falsa testemunha. Então, nós não podemos estar acusando, por exemplo, falsamente um inocente. E às vezes é tão fácil acusar um falso inocente, né? Em coisas do cotidiano, do dia a dia. Por isso que nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós estamos falando ou repetindo aquilo que nós ouvimos, mas nós não estávamos presentes. Versículo de número 29. Não digas como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. E aqui então nós vemos também uma consequência, a vingança. Ele fala assim: não pagar na mesma moeda. Eu não posso pagar na mesma moeda, porque como cristão, Mateus lá no capítulo 5, verso de número 38, ele diz: nós devemos amar os nossos inimigos. Jesus nos ensina: ame os teus inimigos, bendizer aqueles que nos maldizem. É isso que nós temos que fazer e nós temos que orar por aqueles que nos perseguem. O verdadeiro cristão tem essa ordem da parte do Senhor Jesus: amar a todos, não amar somente aqueles que nos amam, mas amar a todos.
Versículo de número 30. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Então nós vemos aqui um homem sábio passando pelo campo de um agricultor preguiçoso e pela vinha de um homem falto de entendimento. E o que ele encontrou ali? Tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas e o seu muro de pedras em ruína. Então nós vemos aqui um homem sábio que então caminha por um campo, por uma vinha, e ele vê como é o campo e a vinha de um homem preguiçoso, o desleixo que ele tem. Então o sábio observa quando ele está andando por ali, e o sábio ele aprende com aquilo que ele vê. O sábio ele aprende observando as coisas. Esta é uma das características do homem que verdadeiramente é sábio. Ele aprende com os erros dos outros, ele aprende com o que ele escuta, ele aprende com exemplos. E ali ele vê que estava tudo um caos. E ele não encontra o agricultor e nem encontra o proprietário da vinha. Eles não estavam ali. Por quê? Porque eles possivelmente estavam na sua cabana dormindo, né? Lá, esse era o lugar onde eles estavam, ao invés de estar no campo, ao invés de estar na vinha. E ele diz ali que os espinhos foi o que ele encontrou ao invés de colheita. Então, o que acontece com o homem preguiçoso? Ele vai colher espinhos e não o bom fruto da terra, porque ele não cuidou da terra. Então, o sábio encontrou espinhos em vez de colheita na terra, no campo do agricultor preguiçoso. E outra coisa, ele encontrou que os limites do terreno, os limites da sua propriedade estavam derrubados, porque naquele tempo os limites eles eram marcados com muros de pedra e eles não tinham argamassa para assentar as pedras. Então eles empilhavam as pedras. E com o tempo era preciso, né, a manutenção. E então este homem preguiçoso também não fazia isso. E aí o versículo de número 32, ele diz assim: tendo visto, considerei. Olha a característica do homem sábio. Tendo visto, considerei. Ou seja, ele refletiu sobre aquilo que ele estava vendo. Ele enxergou, né? Ver, às vezes, é diferente de fato enxergar e com profundidade as coisas. E ele, então, vendo, ele também recebeu a instrução. Vi e recebi a instrução. Aprendeu com aquilo que ele viu. Um pouco para dormir, e então vem essa célebre frase conhecida: um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Característica de quem? Do homem preguiçoso, desleixado. Então, dorme, né? Ou ele está dormindo, ou ele está toscanejando, ou ele está com seus braços cruzados, né? Em repouso, sem fazer nada, enquanto no seu campo crescem os espinhos. Quando ele for buscar alguma coisa, ele precisar de alguma coisa, ele vai encontrar? Não, porque o que ele vai ter o que vai ter crescido ali são os espinhos. E ele diz mais ainda: assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão. Porque, amados, esse homem ele vai se encontrar numa situação muito difícil, porque ele, como nós abrimos a oração hoje, ele não estabeleceu as prioridades da sua vida. Dormir é bom? É, mas nós temos prioridades. Né? Descansar é bom? É, tanto que o Senhor estabeleceu um dia para o homem descansar. Né? Ele já na criação do mundo estabeleceu um dia para ele descansar. E ele diz mais ainda: e a tua necessidade como um homem armado. Então, como um homem armado significa que a necessidade ela vai vir de repente e com violência, porque ele foi preguiçoso, ele não estabeleceu as prioridades, ele não cuidou daquilo que ele tinha na sua mão. E aqui é muito importante, nós precisamos cuidar daquilo que nós temos na nossa mão. Seja pouco, seja muito, tudo aquilo que nos é dado a fazer, nós temos que fazer da melhor maneira possível, fazer com empenho, com dedicação. E o homem preguiçoso não fazia isso. Você vê que ele tinha um campo, que ele tinha uma vinha, mas estava tudo um caos, tudo abandonado, os limites das suas terras, né? Destruídas.
então esse homem ele teria sofreria o que o versículo 34 diz: a sua pobreza virá como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Amém? Glória a Deus por esse dia. Terminamos assim o capítulo de número 24 e eu quero convidar você a orar comigo agora. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia. Te damos toda a honra e toda a glória, todo o louvor. Te adoramos, Senhor, de todo o nosso coração. Te pedimos, Pai, nos abençoa, ajuda-nos, precisamos de Ti. Abençoa as nossas casas, a nossa família. Senhor, nós precisamos da Tua bênção, nós precisamos do Teu favor, da Tua proteção. Pai, abençoa com saúde o Teu povo, abençoa as nossas casas com saúde. Guarda-nos do homem mau, do homem violento, do homem perverso. Guarda-nos, Senhor, de todo tipo de violência. Protege-nos, protege os nossos, Pai. Dá ordem aos teus anjos, abre os céus e envia os teus anjos para cuidar de nós, das nossas casas. Cuida, Senhor, e abençoa os casamentos, os filhos. Abençoa o viúvo, a viúva, o solteiro, a solteira, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, cada lar aqui representado. Abençoa o trabalho do teu povo, os negócios, em nome de Jesus. Abre portas, Pai, para aqueles que precisam de um emprego, aqueles que precisam de um emprego novo, aqueles, Pai, que precisam de uma renda maior, Pai. Nós te pedimos, abençoa, Senhor, em nome de Jesus. E nós te damos toda a honra e toda a glória. Amém e amém. Glória a Deus. Quero só lembrar você, não esqueça de ver se você é inscrito, mas compartilhe com quem você ama e também coloque nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos todos os dias por todos. E eu aguardo você hoje às 19 horas. Deus te abençoe.